Olá! Hoje vamos falar sobre a epidemiologia e a patologia de duas doenças, a tuberculose e a hanseníase. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa cujo agente infeccioso é a Mycobacterium tuberculosis, a MTB, também conhecida como bacilo de Koch. O bacilo tem essa aparência. Para entendermos um pouco mais sobre a doença, vamos falar rapidamente sobre o histórico dela. Acredita-se que a doença exista desde os tempos antigos, pois já foi encontrada em esqueletos de múmias do Antigo Egito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Já no século XVIII, a doença se disseminou na Europa com alta mortalidade e ficou conhecida como a peste branca, fazendo referência à peste negra. Já no século XIX, em 1882, Robert Koch descobriu o agente causador da tuberculose, que ficou conhecido como bacilo de Koch. A partir de então, a doença passou a ser classificada como mal social, sendo relacionada às condições precárias de vida dos indivíduos na época. A partir de então, vários avanços foram feitos. Em 1906, a primeira vacina contra a tuberculose bovina foi desenvolvida por Albert Calmet e Jean-Marie. A vacina ficou conhecida como BCG, que vem de Bacilo Calmette-Guerin. Em 1921, a BCG foi usada pela primeira vez em humanos, sendo aplicada em um bebê recém-nascido na França. Antes de falarmos sobre a vacina, vamos entender sobre a transmissão da doença. Ela ocorre de forma direta, ou seja, o contágio é feito de pessoa para pessoa sem a necessidade de um vetor. O bacilo é expelido através da fala, tosse e espirros e fica suspenso no ar em forma de aerosol, podendo ser facilmente aspirado por outras pessoas. A doença tem como seu principal reservatório os seres humanos. Os principais sintomas da tuberculose são tosse por mais de 3 semanas, dor torácica, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, febre e emagrecimento, que ocorre de forma repentina e sem causa aparente. A tuberculose tem tratamento e ele é feito com o uso prolongado de uma série de antibióticos. O tratamento completo para que ocorra a cura do indivíduo dura em cerca de 6 meses. Já a prevenção é feita através do uso da vacina BCG, conhecida popularmente como a vacina da marquinha. Essa vacina protege contra as formas graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Ela é feita através da extração e enfraquecimento da bactéria causadora da tuberculose e é administrada em dose única, sendo feita em recém-nascidos e podendo ser aplicada até os 4 anos de vida. Em 1927 foi o ano que começou a vacinação no Brasil e a cepa utilizada foi a BCG Montreal. Já em 1976, após a vacina apresentar bons resultados ao redor de todo o globo, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a vacinação em recém-nascidos. A BCG apresenta cerca de 78% de eficácia. No panorama atual brasileiro, a vacinação evita 40 mil casos por ano de meningite tuberculosa. Atualmente, temos 200 novos casos por dia de tuberculose, mas apresentamos uma redução de 8% no número de mortes na última década. Esse gráfico disponibilizado pelo Ministério da Saúde mostra que em 2009 tínhamos 2,5 por a cada 100 mil habitantes. E em 2019, o número da mortalidade caiu para 2,2. A incidência da doença também vem diminuindo ao longo do tempo, apesar de que entre 2017 e 2019 tivemos um pequeno aumento. Mas em 2020 tivemos uma queda considerável no número de casos, e isso se dá ao fato da pandemia do coronavírus, que impediu a aglomeração e a circulação das pessoas, a forma mais fácil pela qual a tuberculose é transmitida. A doença ela é a principal causa infecciosa de morbidade e mortalidade mundial em adultos, causando cerca de 1,7 milhões de mortes em 2016. Apesar da tuberculose já ter cura, o abandono precoce do tratamento faz com que a doença continue circulando e continue causando tantas mortes no Brasil e no mundo todo. Bom, com relação à hanseníase, também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, ela trata-se de uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, uma bactéria do tipo bacilo. A hanseníase remonta ao século VI a.C., no Oriente.
Acredita-se que ela tenha se espalhado pelo mundo por meio de tribos nômades ou de navegadores como os fenícios. Naquela época, ela era associada ao pecado e à desonra, tanto que cabia aos sacerdotes e não aos médicos o diagnóstico da mesma. Em 314 d.C., a Igreja Católica realizou o Concílio de Ancira. Nela, entre as definições estabelecidas foi a de que os leprosos deveriam rezar com os açoitados pelo clima, ou seja, eles não poderiam adentrar a igreja. Em 583, também a Igreja Católica realizou o Concílio de Lyon. Nela ficou definido o separatio leprosarium, ou seja, aos leprosos era reservada uma missa fúnebre de corpo presente, e após isso, eles poderiam ser recolhidos aos leprosários ou optar por vagar pelas cidades carregando um sino para anunciar sua presença e utilizando uma vestimenta diferente, como a da figura. Em 1873, Armel Hansel identificou o causador da doença. Em 1981, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a terapia múltipla utilizada hoje em dia. Em 1995, aqui no Brasil, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou a Lei nº 9010. Nela, o termo lepra e derivados eram retirados dos documentos oficiais devido à conotação negativa que a doença havia adquirido ao longo dos anos. A transmissão da hanseníase se dá de forma direta por gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse ou espirro. Não há vacina, mas aproximadamente 95% da população possui uma resistência natural ao bacilo. Além disso, durante o tratamento, após as primeiras doses, o infectado já não transmite mais a doença. Entre os sintomas estão manchas no corpo, com perda ou alteração da sensibilidade, diminuição da força muscular de mãos, pés e face, áreas da pele muito ressecadas, sem suor ou com queda de pelos, entupimento, sangramento ou feridas no nariz, coceira ou irritação nos olhos, nervos engrossados e doloridos e feridas difíceis de curar. A hanseníase se manifesta de duas formas. Uma delas é a paucibacilar, onde o indivíduo possui até 5 lesões na pele. Ela é tratada em até 9 meses por meio de 6 doses de rifampicina e dapsona. O indivíduo pode toma a medicação diária, auto-administrada, e uma vez ao mês ele deve ir ao posto de saúde para tomar a dose mensal supervisionada. A forma multibacilar, quando o indivíduo possui mais de 5 lesões na pele, é tratada por meio de 12 doses em até 18 meses. Nela são utilizados rifampicina, dapsona e clofazimine. Da mesma forma da outra, o indivíduo possui a medicação diária auto-administrada e depois ele deve tomar a dose mensal supervisionada no posto de saúde. O tratamento é gratuito pelo SUS. O Brasil é o primeiro no mundo em incidência de hanseníase e o segundo em número de casos. Nós respondemos por 90% das ocorrências no continente americano e só em 2019, de acordo com dados do governo, registraram-se 27.864 novos casos. Logo, trata-se de uma doença endêmica ao nosso país. Aqui podemos ver uma comparação do número absoluto de casos de hanseníase no mundo. Nós vemos que a Índia realmente possui o primeiro lugar com relação ao número de casos, com 120.334, enquanto o Brasil possui 28.660 no ano de 2018. Agora, com relação à incidência, nós estamos em primeiro lugar devido ao fato de que nós apresentamos 13,68 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto a Índia apresenta 8,89 casos a cada 100 mil habitantes. Aqui nós podemos ver uma proporção com a relação de casos multibacilares e paucibacilares no Brasil em 2019. Essa proporção se relaciona apenas aos novos casos, não aos antigos. Nós podemos ver que a forma multibacilar é muito mais presente, sendo responsável por 78,2% da incidência da doença no Brasil. A forma paucibacilar, por sua vez, possui 21,8% de proporção no Brasil.